Olá, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo você vai conhecer diversas curiosidades sobre o Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu gostei para fortalecer o canal. E se você ainda não for inscrito, junte-se a nós, tem muito conteúdo interessante esperando por você. Veja agora, 50 fatos sobre o Brasil, que você precisa saber. Os portugueses deram o nome de Brasil ao nosso país, devido à enorme quantidade de árvores de pau-brasil que havia espalhada em diversas regiões do país. Na linguagem tupi-guarani, a palavra Brasil significa vermelho como brasa. O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. A primeira capital do Brasil foi Salvador, e assim foi de 1549 até 1763. O Brasil ocupa 47,3% de toda a América do Sul, e faz fronteiras com quase todos os países do continente, exceto com Equador e Chile. Somos uma república federativa, composta de 5.570 municípios. A cidade mais antiga do país fica em São Paulo, e se chama São Vicente. Ela foi fundada em 1532, é conhecida como o primeiro lugar onde os portugueses se estabeleceram quando chegaram. O Brasil é o país que possui a maior população japonesa fora do Japão. Estima-se que haja cerca de 1,5 milhão de japoneses residindo em nosso país. O Brasil é 206 vezes maior que a Suíça. Nosso país é o maior produtor de café do mundo, há mais de 150 anos. O nosso país possui a maior biodiversidade do mundo, sendo ela principalmente da floresta amazônica. Mas também somos o país que mais desmata no mundo todo. Temos cerca de 10 milhões de libaneses e descendentes vivendo no Brasil. Porém, no próprio Líbano, a população é de 6 milhões de habitantes. Ou seja, a colônia libanesa em nosso país é maior que o número de pessoas que vivem no Líbano. A maior exportadora da famosa castanha do Pará, ou castanha do Brasil, não é o Brasil, mas sim a Bolívia, que responde por cerca de 50% da produção mundial. Antes do descobrimento, mais de 1.000 línguas eram faladas no Brasil. Hoje, cerca de 180 ainda sobrevivem, e apenas 11 são faladas por mais de 5.000 pessoas. Nos rios da Bacia Amazônica, corre 1/5 de toda a água doce existente no nosso planeta Terra. O maior rio do mundo é o Amazonas, com cerca de 7.000 metros de extensão e volume de água de 210.000 metros cúbicos. A árvore mais velha do Brasil é um jequitibá rosa, com 3.030 anos, que se encontra no Parque Estadual de Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro, no estado de São Paulo. Das 30 cidades mais violentas do mundo, 12 estão localizadas no Brasil, sendo elas Maceió, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Salvador, Belém do Pará, Feira de Santana, Mossoró, Vitória da Conquista, Campina Grande, Rio Branco e Teresina. A feijoada foi criada pelos negros escravizados, durante o período colonial. Eles misturavam as carnes que sobravam pelas casas grandes, como orelha e língua de porco, juntamente com feijão preto. Durante o período colonial no Brasil, em 1763, o Rio de Janeiro se tornou a capital de Portugal, se tornando assim a primeira e única capital europeia fora do território europeu. Tocantins é o estado mais novo do Brasil, foi criado juntamente à Constituição de 1988. O Brasil é o segundo país com maior número de aeroportos no mundo, tendo por volta de 2.717, perdendo apenas para os Estados Unidos, que tem mais de 15.000 aeroportos. Nas prisões federais, é possível reduzir a sua pena lendo livros. Para cada livro lido, o indivíduo pode reduzir em até 4 dias a sua sentença, podendo ler o máximo de 12 livros por ano. A maior população católica do mundo está no Brasil,
contando com mais de 123 milhões de fiéis. O maior show de rock ao ar livre do mundo foi o do cantor Rod Stewart, que se apresentou para 4,2 milhões de pessoas na virada do ano de 1994, no Rio de Janeiro. Câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos são proibidas no Brasil desde 2009. Segundo a Anvisa, o procedimento é nocivo à pele, podendo causar câncer. O Brasil é o único país em que o etanol é distribuído em todos os postos de combustível. No Brasil, o preço de um iPhone é no mínimo 2 vezes mais alto do que nos Estados Unidos. Por exemplo, o iPhone 12 saiu por $699 lá, cerca de R$ 3.700 na conversão, enquanto o mesmo aparelho no Brasil custava R$ 6.999. Atualmente, existem mais celulares ativos do que pessoas no país, sendo cerca de 240 milhões de celulares. Segundo o IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros, com idade acima de 15 anos, não são alfabetizados. A maior praia do mundo fica no Brasil, a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, com 220 quilômetros de extensão. O Brasil é o maior campeão de Copas do Mundo, com 5 títulos, sendo o último deles em 2002, também é o único país que esteve em todas as Copas, desde a primeira, em 1930. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, nenhum outro país tem uma fauna e flora tão rica quanto a nossa. Segundo o estudo, temos por volta de 103.870 espécies de animais, e 43.020 espécies de plantas conhecidas. A onça-pintada é o maior felino do Brasil, e também das Américas. Roraima é o único estado que tem sua capital, Boa Vista, situada acima da linha do Equador. O mico-leão dourado vive somente no Brasil, e esse animal está presente em matas atlânticas, situadas nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Brasil é o quinto maior país em extensão do mundo, com 8.510.345 de quilômetros quadrados. Só fica atrás da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O Brasil teve que pagar a Portugal um total de 2 milhões de libras esterlinas por sua independência. Brasília é nossa capital desde 1960, ela foi planejada pelo então presidente da época, Juscelino Kubitschek. O Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A cidade mais populosa da América Latina é São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. Estudo mostra que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa as redes sociais. Os brasileiros ficam em média 3 horas e 42 minutos por dia conectados, ficando atrás somente das Filipinas, 4 horas e 15 minutos, e Colômbia, 3 horas e 45 minutos. Em 2010, foi encontrado um gigantesco rio subterrâneo, que recebeu o nome de Hansa. Ele está 4.000 metros abaixo do rio Amazonas. O município de Americana, em São Paulo, foi fundado por milhares de refugiados norte-americanos que deixaram os Estados Unidos por causa da Guerra Civil. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Para a visita do Papa Francisco ao país em 2013, os cofres públicos gastaram quase 120 milhões de reais. Na Ilha da Queimada Grande, que fica a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, existem mais de 5 cobras por metro quadrado. Existe um município brasileiro chamado Não Me Toque, que fica no Rio Grande do Sul. O Cristo Redentor não possui nem 100 anos ainda, pois ele foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. De acordo com o TripAdvisor, a praia mais bonita do mundo é a Baía do Sancho, localizada em Fernando de Noronha. Em questão de tamanho, Portugal caberia quase 90 vezes dentro do Brasil. Gostou de conhecer algumas curiosidades sobre o Brasil? Qual ou quais fatos mais te impressionaram?
Você conhece mais alguma curiosidade sobre nosso país? Escreva nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo. Até breve.